Paz do Senhor. Irmãos, nós vamos começar um novo tema que o Senhor tem colocado no nosso coração a respeito dessa realidade que nós temos de entendimento, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado esse tempo e tem sido maravilhoso. Eu queria ler com os irmãos o Salmo de número 25, versículo 4 e 5. Salmo 25, versículo 4 e 5, diz assim: Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Esse versículo 4 fala do desejo do salmista em conhecer o caminho do Senhor, conhecer as verdades do Senhor. E, de fato, nós temos vivido essa realidade. O Senhor tem sido gracioso em nos conhecer, em nos fazer conhecer essa verdade, e nos mergulhar nessa verdade. Eu penso que esse versículo 4, embora a gente não tenha total conhecimento da verdade, de todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, nós conhecemos em parte, mas de fato nós conhecemos, temos sido agraciados por conhecer os caminhos do Senhor, as veredas, as verdades do Senhor. Mas o versículo 5 ele diz assim: guia-me na tua verdade. Porque uma coisa, irmãos, é sermos conhecedores da verdade. A outra coisa é aplicarmos essa verdade na nossa caminhada. É isso que faz a diferença entre os teólogos, entre os estudiosos e aqueles que realmente são filhos de Deus, que caminham com o Senhor. Não tem problema nenhum em sermos estudiosos ou teólogos, pelo contrário. Mas de nada vai adiantar se a nossa teologia e se as letras que sabemos não forem confirmadas por uma vida que corrobora, que carimba essa teologia. O Senhor quer que esse mantimento que Ele tem nos dado se transforme em alimento, né? Como já temos falado, né? O que é mantimento? Mantimento é aquilo que nós recebemos de forma bruta do Senhor. Alimento é quando nós processamos esse mantimento através do fogo e fazemos com que esse alimento possa ser comido pelas outras pessoas. Eu diria que o mantimento é a teoria, é o ensino. Ensina-me, faze-me saber os teus caminhos. Isso nos dá mantimentos. Guia-me na tua verdade, para que eu possa fazer com que esse ensino se torne realidade. Isso sim é alimento. As pessoas vão comer do nosso testemunho, as pessoas vão comer não de uma teologia ou de uma teoria. Muita gente vira e fala: puxa, que palavra maravilhosa que temos ouvido, né? Como temos sido agraciados de conhecer tantas coisas. Mas, irmãos, o alerta é que esse conhecimento por si só não vale de muita coisa. Esse conhecimento ele precisa ser transformado em vida, porque é da vida e não do conhecimento que as pessoas vão se alimentar. Então o salmista Davi usa, eu queria chamar a atenção dos irmãos por 4 vezes, eu achei isso muito interessante. Versículo 3 do capítulo 23 de Salmos, do Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça. Versículo 5 do Salmo 25, guia-me na tua verdade. Salmo 27, 11, guia-me pela vereda direita. Salmo 31, versículo 3, guia-me e encaminha-me. Que humildade o rei Davi tem em entender que nós só poderemos transformar esse conhecimento que temos em prática se formos guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que nos direciona e nos capacita a processar tudo isso que nós temos aprendido, de maneira que tudo isso vire algo prático, que nós possamos ser guiados pelo Senhor, que nós possamos nesse tempo entender que nós necessitamos sermos guiados pelo Senhor. Que não é pela força do braço, não é pelo entendimento, não é pelo bom senso,
mas é pela liderança do Espírito Santo que nós vamos conseguir fazer com que esse propósito do Senhor seja algo que realmente vai impactar essa geração que a gente tem sido inserido. O Senhor tem separado um povo maravilhoso nesse último tempo, que vai alimentar uma multidão de famintos, que conhece a verdade, mas não só conhece a verdade, tem humildade tem um coração humilde para que entenda que necessita ser guiado pelo Espírito, pelo Senhor. Me chama a atenção a humildade de Davi, e eu quero essa humildade para a minha vida. Guia-me, 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 guia-me. É alguém que entende que por mais que pudesse ter todas as condições de executar os planos, nunca abdicou da liderança do Senhor, do direcionamento do Senhor na sua vida. Irmãos, nós necessitamos conhecer o caminho do Senhor, isso é uma verdade, mas mais que isso, nós precisamos da liderança do Espírito Santo para que a gente possa transformar esse conhecimento em prática. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti espero todo dia. Então, que a gente possa ter um coração desejoso de ser guiado pelo Senhor. Nós temos visto, irmãos, muitos irmãos capengando, avançando de forma muito tímida, ou às vezes até nem avançando, retrocedendo, porque não conseguem desejar ser guiados pelo Senhor. E embora estejam sendo expostos à mesma palavra que todos os irmãos, não têm obtido os mesmos resultados. Então, ter a palavra é uma coisa. Eu quero chamar a atenção, aplicar essa palavra é uma outra coisa. Colocar fé, colocar obediência a essa palavra. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 4, que nós devemos temer, versículo 1, porque nos foi deixada a promessa de entrar no seu descanso. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Então, aqueles que falharam no Antigo Testamento não falharam por causa da falta da palavra, da falta do conhecimento, porque a eles também foram anunciadas as boas novas. Por que eles falharam? A Bíblia diz, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé, pela obediência daqueles que ouviram. Então, nós precisamos compreender, irmãos, que de nada vai adiantar nós sermos uma igreja cheia da palavra, cheia do conhecimento, cheia do entendimento do Senhor, se nós não entendermos que nesse tempo o Senhor quer que nós estejamos processando tudo isso que temos recebido e transformando numa vida prática. Isso só será possível com essa palavrinha maravilhosa que Davi usa 4 vezes, guia-me, que nós possamos ter isso no nosso coração, desejar ser guiado pelo Senhor. Uma boa dose de humildade, uma boa dose de quebrantamento, para que a gente não ache que já está pronto, para que a gente não ache que não precisa de ajuda. Quem pede para ser guiado, irmãos, é aquele que tem a certeza de que não sabe o caminho, de que não conhece e que não tem condições de chegar sozinho. Então, todos os humildes herdarão a terra, todos os humildes verão o Senhor. Por quê? Porque esses humildes sabem que sem o Senhor será impossível encontrar e caminhar nessa vereda. Guia-me, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então que essa palavrinha fique gravada no nosso coração e que a gente possa caminhar. Vamos ver o que o Senhor tem para esse mês para nós. Deus abençoe. Amém.